eu não tenho inglês suficiente para trabalhar na minha área ou para correr atrás das coisas que eu quero, e eu também não tenho tempo para colocar isso na minha rotina. Pois bem, hoje eu vim trazer aqui para você algumas alternativas para você colocar o seu inglês na rotina, mesmo naqueles dias ou naquelas épocas que a rotina tá puxada, que tá tudo muito corrido, e eu inclusive não ia gravar esse vídeo hoje por conta da minha rotina também. E já tinha esse tema separado, tava pensando em fazer isso aqui amanhã. E eu falei, quer saber? Tá aí um bom momento para poder falar de rotina corrida, porque eu já acordei mais cedo para ir para obra, trabalhei até um pouco mais tarde, e mesmo assim eu coloquei o inglês na minha rotina em algumas coisas. Fora trabalho, fora falar com meu marido, que é canadense, então eu falo com ele em inglês, eu tive o inglês em alguns lugares que eu tenho certeza que você também poderia incluir, e eu vou trazer isso aí, mais o que eu já gostaria de falar no vídeo mesmo, que é uma das técnicas que me ajudou muito a melhorar o meu inglês, melhorar o meu listening e melhorar também o meu speaking. Mas vou por partes. Primeiro sobre como colocar esse inglês na rotina, tá? Quem não sabe, eu tô fazendo mais um desafio de 12 semanas, dessa vez exatamente para eu conseguir ter o estilo de vida que eu gostaria de ter, tendo o meu emprego full time, né, em período integral na minha área de formação aqui na Austrália, criando o meu business e ainda assim tendo tempo para minha vida pessoal e para fazer as coisas que são, né, importantes e interessantes para mim, para o meu marido e tudo. E aí, apesar do dia corrido, eu estava agora pegando meu iPad para eu poder fazer uma técnica de inglês que eu coloquei dentro do meu planejamento dessas 12 semanas, que é exatamente a prática de algumas frases, algumas coisas relacionadas à minha área. No meu caso, eu estou querendo melhorar o meu inglês técnico, porque eu estou em uma posição, em uma indústria diferente do que eu estava trabalhando anteriormente. Eu preciso desenvolver o inglês técnico. Inclusive, é engraçado falar isso, né? Porque eu já estava conversando, desabafando com meu marido, do quão frustrante está sendo para mim, mesmo tendo experiência na área aqui na Austrália e tudo, em algumas ocasiões eu não ter vocabulário, eu não saber falar, eu não saber a palavra. Então, por isso que eu estou colocando esforço mesmo nisso, porque eu sei que ninguém quer ficar frustrado para passar por uma entrevista, para conseguir um emprego, mas no meu caso eu estou tendo essa frustração até dentro do emprego, é por isso que eu estou correndo atrás, porque eu poderia estar sentada em algum lugar esperando ter o inglês suficiente para essa indústria, ou eu posso entrar na indústria e correr atrás enquanto eu já estou trabalhando e estou tendo mais exposição. Então, uma das técnicas é exatamente utilizando algum aplicativo, né? Eu sei que no Brasil tem muita gente que usa aquele Duolingo e tal, meu pai já usou também, eu acho que eu já testei ele, não... Aliás, acho não, já testei há muito tempo atrás, achei muito básico, mas tem um aplicativo que quem já assistiu os vídeos de inglês aqui já viu falar, que é o Elsa, que eu uso há muito tempo, e dentro do desafio agora eu estou utilizando ele de uma forma diferente, que é só fazendo o study set. O que significa isso? Você coloca algumas frases lá que são do seu interesse. Então, no meu caso, eu pedi o ChatGPT para poder gerar algumas frases relacionadas ao vocabulário que eu precisava de melhorar. E eu coloco elas dentro de um lugar dentro do aplicativo, né, que eles chamam de study set, para eu poder treinar essas frases faladas. Então, uma forma de colocar na rotina é essa. No meu caso, eu criei 2 study sets até então. Toda semana eu vou criar um, mas essa semana eu acabei criando 2 já. E aí, em cada um deles, eu coloquei 10 perguntas e 10 respostas. Então, são 20 frases ali, né? Eu pergunto uma coisa e já respondo ela. Pergunto e respondo, pergunto e respondo. Isso vai me ajudando a colocar esse inglês que eu preciso para minha área em um contexto em que eu realmente vou utilizá-lo. Essa é uma das coisas que eu vou fazer daqui a pouco, ainda não fiz. E hoje de manhã eu comecei com outra coisa que pra mim também é muito interessante, que é eu estou muito longe da espiritualidade, então eu resolvi que eu queria ler a Bíblia. E aí eu comprei uma Bíblia de estudo e tal, tá aqui na minha frente. O tamanho dela, gente, olha isso. E aí, como que eu estou fazendo isso? É através de um podcast. O nome do podcast é esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. A Bíblia em um ano. É de um padre. Bom, na verdade não é de um padre, né? Um padre é o facilitador, né? E ele vai ler nessa Bíblia, mas é em formato podcast. Então ele explica algumas coisas, lê algumas passagens
E depois ele explica mais algumas coisas. E aí tem esse livro também, que não precisa de comprar, tá? Eu acho que se der bobeira tem até lá online, gratuito. Mas eu comprei para eu poder acompanhar, porque eu gosto de fazer minhas anotações e tudo, já que né, vou ler a Bíblia em um ano, eu quero entender um pouquinho das coisas que estão por trás. E aí eu também acabo acompanhando o podcast com o livro físico, né, com a Bíblia, mas tem como só do podcast colocar a transcrição e ouvir. Então, no meu caso, eu estou fazendo com esse podcast de um assunto que eu tenho interesse. Você pode fazer com o podcast do assunto que você quiser, de, sei lá, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, comida, culinária, sei lá, o que for. Às vezes tem pessoas que gostam daqueles fatos estranhos, extraordinários, né? Tem várias coisas assim legais que dá para você colocar o podcast, né? No meu caso, eu estou acompanhando a transcrição e eu gosto disso, de ouvir e ler ao mesmo tempo, me deixa muito mais focada, muito mais presente. Mas você pode ir indo para o trabalho, voltando do trabalho, no trem, no ônibus, dirigindo, ouvir podcasts de assuntos que você gosta em inglês. E é engraçado falar isso, né? Porque a gente mora em um país, né? Quem tá aqui na Austrália e mora em um país assim, a gente vem pra cá com a expectativa de que a gente vai ficar imerso o tempo todo. Mas, no final das contas, a gente fica pensando em português, às vezes trabalha com alguém falando em português, tá no WhatsApp com a família em português, liga pra outro brasileiro, sai mais com os amigos brasileiros. Então, às vezes, é importante, sim, a gente colocar podcast de agora em diante só em inglês, por exemplo. Ou, pelo menos, todos os dias vou ouvir um pedacinho de algum podcast em inglês. Porque isso vai deixando o inglês dentro da rotina. E a gente começa a ter uma porcentagem maior de inglês no dia do que a gente normalmente tem. E aí, a terceira forma, que foi uma coisa que me ajudou muito no meu início, e também me veio na cabeça falar disso, o vídeo seria somente sobre essa prática, né? Porque eu agora, nesse desafio de 12 semanas que eu tô fazendo, eu coloquei que eu quero ler 6 livros relacionados a habilidades interpessoais que eu preciso ou quero desenvolver, melhorar, para o mercado de trabalho, para eu crescer no trabalho. Obviamente que os livros, apesar de focar nessas habilidades interpessoais, e isso me ajudar na carreira, não tem a ver com carreira em si, né? Tem a ver com desenvolvimento pessoal. Então, vai ajudar qualquer pessoa em qualquer área. No meu caso, eu estou fazendo mais focado nisso. E aí, o primeiro livro, na verdade, eu peguei todos os livros que eu já tinha em casa também. E o primeiro que eu vou ler é esse aqui, eu ainda não comecei. Do reler, na verdade, né? E aí, foi engraçado que eu peguei esse livro, eu já li ele há muito tempo. E assim que eu abri, eu comecei a ver assim, um monte de marcação. Eu não sei se o celular foca, se a câmera foca no que eu tô mostrando, mas tem um monte de marca. Espera que aqui não tem marcação nenhuma, Carolina. Espera aí. Não sei se vocês conseguem ver daí um monte de marca-texto amarelo. E em cima dos marca-textos tem umas palavras escritas a lápis. E aí ontem eu abri o livro e vi isso, comecei a mostrar pro meu marido rindo, né? Porque assim, algumas palavras que hoje em dia são tão óbvias para mim, mas que no momento que eu fui ler esse livro pela primeira vez eu não sabia, eu escrevi. Então, sei lá, deep, né, de profundo. Aí eu escrevi aqui, profundo. Master. Eu coloquei dominar. Enfim, várias palavrinhas que são assim, muito parte do meu vocabulário hoje em dia, mas na época que eu fui ler, eu não fazia ideia. Income, né, renda. Survey, que é pesquisa. Muitas coisas assim que hoje em dia eu vejo, tipo, lack, que é falta. Dealing, que é lidar, né? Então, foi interessante ver isso. E o mais interessante foi a forma que eu utilizei dos livros, para me ajudar no meu inglês. Que também foi uma forma de colocar isso na rotina. Por quê? Porque eu gosto de ler. Então, Carol, não sou fã de livro. Você pode fazer isso com, sei lá, assistindo série, filme. Tem gente que gosta de música. Então, a gente pode utilizar isso de formas diferentes, né? Quem gosta de podcast pode focar mais no podcast que eu falei anteriormente. Uma pessoa que também está fazendo um estudo da Bíblia, que quer ler a Bíblia, pode fazer um podcast como esse meu, focado nisso. Não, eu gosto de coisas mais lúdicas e tudo. Tem, que nem esse aplicativo que eu falei do inglês, ele na verdade não é assim de brincadeira, ele é para melhorar a pronúncia. Mas existem aplicativos mais de jogos, né? Palavras-chave, palavras cruzadas, essas coisas. Mas o jeito que mais me ajudou a melhorar com livros foi comprando o livro físico e o audiobook.
Eu tenho um aplicativo, chama Audible, ele é da Amazon, então, obviamente, bem facinho de comprar. Se eu não me engano, eu pago, tipo, uns 14, 15 dólares por mês, e aí todo mês eu tenho direito de comprar um livro. Eu posso comprar mais se eu quiser, né? Mas esses 15 dólares me dá direito a um livro, um áudio, né? E aí, o que eu comecei a fazer na época que eu comecei a ler inglês? Foi quando eu comecei? Foi quando eu já tinha lido, assim, no Brasil, aqueles livros bem fininhos, né? Tentado ler quando eu tava começando a aprender inglês. Mas ler livros mesmo, foi assim. Eu ia nessas lojas de coisas usadas, de roupas usadas e tudo, e eles sempre têm uma seção de livros. Então eu ia tem a Vinnie's, tem várias lojas, tem como é que chama? Red Cross, tem várias assim, mas eu ia muito na Vinnie's. E eu entrava na seção de livros e eu buscava por livros que eu já havia assistido o filme. Então eu lembro de comprar A Hora das Estrelas. É A Hora das Estrelas que chama? Ai, meu Deus. O Marley e Eu. Vários livros, assim, de filmes leves e tudo, românticos e tudo que eu gostava. E por eu já ter assistido o filme, eu já tinha noção do contexto. E aí eu pegava esses livros, comprava o áudio também. A maioria deles eu comprei, alguns eu não comprei, mas a maioria eu comprei. E eu lia o livro enquanto eu ouvia o áudio. E por que pra mim isso foi muito importante, tá? Quando a gente tá lendo, assim, em inglês, principalmente no início, e quando o nosso inglês ainda não é muito bom, muitas vezes a gente vai ler uma coisa e a gente, na nossa cabeça, a gente tá falando aquela palavra da forma errada. Então, o que foi legal pra mim? Que, pela primeira vez, eu lia e eu ouvia ao mesmo tempo, então eu meio que linkava o som com o que tá escrito. E com isso, na hora de falar, isso também me ajudou. Porque se antes, sei lá, eu via... Deixa eu pegar uma palavra qualquer aqui. Ai, não sei. É difícil, né? Escolher. Sei lá, occasions. Às vezes eu iria ver uma palavra como essa e eu ia ler, tipo, occasions. Acho que seria mais ou menos assim. À medida que eu vou lendo essa palavra e ouvindo occasions, eu entendo que esse ions, na verdade, tem esse som de occasions. E aí eu falo, tá, então é assim que fala. E aí isso me ajudava, obviamente, na hora de falar no mundo normal, ou não só na hora de falar, na hora de ouvir. Porque às vezes as pessoas estão falando rápido e a falta de domínio de como é que aquilo é falado faz com que a gente não entenda. E para mim isso era muito nítido. Eu conseguia ler uma placa, ler um aviso, ler um e-mail, mas aquilo sendo falado por um nativo, principalmente, para mim era muito difícil, porque as palavras, não, quando estão faladas ali juntas e de forma rápida, não fazia muito sentido. E aí me ajudou muito ler e ouvir ao mesmo tempo. Tem como fazer isso também, por exemplo, eu gosto de assistir vídeos no YouTube. Uma das formas que me ajudou muito foi assistindo aqueles TED Talks, não sei se vocês conhecem esse canal, escreve TED, Talks, de falar, né? E em todos esses vídeos do YouTube tem como você ligar a legenda automática. Então, mesmo que não tivesse uma legenda, eu conseguia ver essa legenda automática e aí entender o que estava sendo falado, ouvindo e lendo ao mesmo tempo, para eu poder conectar o que está escrito e o que está falado. Muita gente fala, não, para melhorar, você esquece a legenda, só ouve tudo. O ouvir a gente já ouve o tempo todo aqui na Austrália, né? Quem tá morando no exterior sabe, a gente vai num restaurante, vai num café, vai numa loja, então tem jeito de ouvir o tempo todo. Mas para mim fez diferença esse ler e ouvir ao mesmo tempo de forma intencional. Então eu não tava lendo e esquecendo o que eu tô ouvindo aqui. Na verdade, eu tava prestando atenção no que eu estava ouvindo e tentando associar os sons das palavras. E fazer dessa forma me ajudou muito. Esse aqui foi um dos livros que eu ouvi e li ao mesmo tempo com esse aplicativo do Audible. E realmente eu não posso recomendar. Como é que eles falam? Eu não tem como não recomendar, né? Se você quer melhorar o seu inglês e tá com dificuldade de colocar isso na sua rotina e tudo, vou te convidar também para assistir o primeiro vídeo do meu desafio de 12 semanas, que eu tô melhorando toda a minha rotina e colocando algumas coisas importantes. E talvez sua rotina seja muito corrida daí
e você consiga ver como é que eu consigo, na minha rotina corrida daqui, encaixar mais algumas coisas. Vou deixar o vídeo aqui para você.